Aproveite este tempo em casa para ler um livro. Em nosso site, você encontra produtos para toda a família. Veja o que temos para você. Coleção Como, Combo 2, com os livros Como Perdoar, Como Educar os Filhos e Como Evangelizar no Poder do Espírito. Família, de Narla e Camilo Bessone. Tempo Precioso, coleção Shalom Kids. Utilize o cupom LIVESH para ganhar 20% de desconto na sua compra. Acesse agora livrariashalom.org para ver mais produtos. Estamos nos preparando para a grande festa dos arcanjos, 29 de setembro. Todos os dias, neste canal, neste horário, você estará comigo rezando a São Miguel Arcanjo. Nós estaremos nos preparando como São Francisco de Assis se preparou para a festa de São Miguel. Até o dia 29 de setembro, nós estaremos rezando juntos. Eu convido você, que é benfeitor da paz, convido sua família, convido aqueles que estão afastados da igreja a fazer essa invocação comigo. Ganhe R$15 de cashback. Acesse agora livrariashalom.org. Meu nome é Flávia, eu tenho 2 filhos e sou servidora pública. Meu nome é Caio, eu tenho 16 anos e eu estudo no Colégio Shalom. A gente já morou em outros estados, igual o Shalom nunca vi. Eu vou porque eu quero e porque eu me sinto bem num ambiente daquele. Eu quero ser médico, quero ajudar as pessoas. É uma formação completa. É o Matheus, o Caio, o Davi, o Bezerra, eles estão comigo assim desde que eu entrei no colégio. Eu fiz várias amigas, todo dia de manhã a gente toma café junta na escola. E ninguém segrega as pessoas que tem alguma coisa diferente ou que chegaram agora. Eu não acho que é só o lado espiritual, o lado acadêmico é muito bom. Eu acho que o colégio é isso, ele é o símbolo do equilíbrio. Você tem uma vida divertida, com amigos ótimos, uma vida religiosa e o ensino, assim, tem o que falar, primeira mesmo. Os professores muito bons. Eu agradeço a minha mãe por ter me botado nesse colégio. E eu escolho o Colégio Shalom. Quando eu tive minha primeira experiência com Deus, surgiu em mim o desejo de ser santa. O problema é o pecado, né? A inclinação ao mal que tem na gente. Olhe, se eu lhe contar as loucuras que eu já fiz querendo ser santa, por um tempo até dava certo, mas quando eu menos esperava... E a vida foi se tornando cada vez mais exigente. Novos desafios exigem novas respostas. Você percebe que não é o que imaginava ser. E ainda vem a decepção com os outros. Quando eu soube que haveria um congresso Shalom, totalmente online, que o tema era santidade, onde eu poderia encontrar respostas concretas para esse anseio, a princípio vem aquele medo. Mas eu sei que Deus é o maior interessado em minha santidade. São novos tempos. Preciso retornar à fonte. Isso muda tudo. É impressionante o quanto às vezes podemos viver dentro da igreja, mas distantes de Deus. Quanto mais santos, mais fecundos. Congresso Shalom, dias 5 e 6 de setembro. Inscreva-se já! Primeira leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos, para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso, agradecemos a Deus sem cessar, por vos terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como uma palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus hoje, na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho, nos faz lembrar uma frase, uma afirmação, um conteúdo gerado pelo Santo Papa Paulo VI. Paulo VI dizia assim, que um dos problemas do nosso tempo é que houve como que um divórcio entre fé e vida. A pessoa muitas vezes diz crer. Nós, muitas vezes, dizemos que acreditamos em Deus, somos igreja, lemos o Evangelho, recitamos o rosário, fazemos nossas orações, professamos a fé em Jesus, mas a nossa vida, por muito, se afasta da fé que nós professamos. É aquilo que Jesus está dizendo a seus discípulos, aos fariseus e à multidão que o seguia. Se nós acharmos que Jesus está aqui criticando duramente fariseus e escribas somente, nós estamos enganados. Sabe por que nós estamos enganados? Porque Jesus aqui, o Evangelho dá a entender que ele tinha diante de si várias classes, vários tipos de pessoas. Ele tinha talvez uma multidão. Havia discípulos dele, havia fariseus, havia não crentes, havia saduceus, havia escribas, havia gente de todo tipo. E Jesus fala a todos. E nesse falar a todos, ele não está criticando somente, ele não está criticando os fariseus na sua totalidade. Ele está criticando os fariseus hipócritas, que são aqueles que conhecem a lei todinha, conhecem talvez decorados os 613 mandamentos da lei de Deus. Sim, a lei de Deus no Pentateuco tem 613 prescrições. Havia saduceus, havia fariseus que conhecia tudo, nominalmente. No entanto, praticavam a injustiça. Essa pessoa, então, era como um sepulcro caiado. O que é o sepulcro caiado? O sepulcro é um sepulcro, caiado vem de cal. É aquele sepulcro que é até bonitinho, porque é pintado de cal, é branquinho. No entanto, dentro, o que é que tem? Ossos.
e talvez um corpo podre. Assim é a pessoa, desde o tempo de Jesus, que professa a fé, conhece intelectualmente a fé, mas vive diferente daquilo que professa crer. E aí vem Paulo VI, já nos nossos tempos, nos convidando à coerência entre fé e vida. Fé e vida devem viver unidas, como uma união esponsal, como um casamento. Nós vivemos aquilo que cremos. A nossa fé é uma fé acreditada, é uma fé celebrada e é uma fé vivida, expressa por meio dos nossos atos. Nós somos cristãos, cristãos católicos, em todos os nossos ambientes. Somos cristãos quando estamos dentro da igreja celebrando. Somos cristãos aqui, diante da tela da TV, diante da tela do computador, do celular, quando assistimos à missa. Somos cristãos participando do culto divino. No entanto, somos cristãos também quando estamos em meio a nossos familiares. É ali que eu dou testemunho de que sou cristão. É ali que eu verifico se eu sou cristão autêntico. Eu sou cristão quando eu estou em meio à sociedade, no meu trabalho, nos meus estudos, com os meus amigos. Ali eu dou testemunho de fé. Ali eu mostro que eu vivo conforme a fé. E seguindo também a linha do Papa Francisco, nós podemos concluir dizendo: eu sou cristão quando eu estou diante do pobre. E quando eu sou Cristo para o pobre. E quando eu respeito o pobre como Cristo o respeita. Eu sou cristão quando eu encontro Cristo na pessoa do pobre. E quando eu dou Cristo para todos aqueles que precisam dele. Fé e vida. Viver aquilo que nós cremos. Isso é uma questão de salvação para todos nós. A fé deve estar dentro do nosso coração. A fé não é uma capa bonita que eu visto. Os meus atos não são simplesmente exteriores. Os meus atos devem vir do interior, do coração. Por isso a fé deve alcançar e transformar o nosso coração. Para que sejamos belos, não somente por fora, mas que tenhamos uma beleza imensa interior. Uma beleza inatingível. Uma beleza oriunda da fé. Uma beleza que expressa a nossa semelhança a Jesus Cristo. A nossa semelhança com Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.